E rapaziada, terminou empatado Vasco versus Botafogo. O jogo termina em 1 a 1. Botafogo sai na frente do placar. O Vasco consegue buscar já na reta final do jogo. Mas assim, um jogo que no final das contas podemos dizer que realmente era para empate. Nenhuma das duas equipes em momento algum do jogo chegou a amassar a outra. Em momento algum do jogo, alguma das equipes realmente foi muito superior à outra. Foi um clássico equilibrado e nivelado hoje por baixo. Eu acho que tanto o Botafogo quanto o Vasco podem jogar mais do que jogaram no jogo de hoje. Um jogo do Vasco, claro, muito comprometido com a marcação, não querendo dar espaços para o Botafogo utilizar as laterais do campo, com o Luiz Henrique, até mesmo com o Cuiabano pelo outro lado do campo, que são jogadores de velocidade do Botafogo. Tanto que o Rafael Paiva coloca dois laterais no lado esquerdo do Vasco. Ele coloca o Vitor Luiz e coloca o Lucas Piton. Na minha opinião, o Vitor Luiz fez um jogo fraco, um jogo muito ruim, e o Vitor Luiz não tem a menor condição de vestir a camisa do Vasco se o Vasco quiser ser um time de fato competitivo. Não dá. É um lateral que já tem uma certa idade, é um lateral que tecnicamente já não consegue mais ser um jogador útil para o time do Vasco. Na minha opinião, o Vitor Luiz. Eu não teria jogado com o Vitor Luiz no time do Vasco. Mas no primeiro tempo que começa assim, cara, um vazio de ideias das duas equipes. Era óbvio que o Botafogo, por ser um time mais qualificado tecnicamente, o Botafogo por ser um time no qual é mais organizado, tá mais confiante na parte de cima da tabela, o Botafogo consegue ficar mais com a posse de bola, o Botafogo consegue trabalhar melhor a bola, mas não consegue infiltrar no último terço do Vasco. Todas as vezes que o Botafogo tentava infiltrar, a bola era um pouco forte demais, o jogador do Vasco conseguia fazer o corte, e o Vasco tem uma baixa muito cedo. O Estrela acaba sendo substituído, o Rafael Paiva tinha entrado com um time até um pouco mais agressivo ofensivamente, quando ele coloca o JP como segundo volante e coloca o Estrela como meio armador. Ele abre mão de colocar um jogador de marcação para colocar o JP que fez um ótimo jogo enquanto esteve jogando como segundo homem de meio de campo do Vasco, competiu, brigou, tecnicamente entregou bem, conseguiu acertar passes, conseguiu cadenciar jogadas, conseguiu vencer duelos, fez um bom jogo hoje o JP. O Estrela sai machucado muito cedo, o Vasco tem que colocar o Payet, que tá há muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, tanto que até se vocês pegarem o primeiro tempo do Payet, ele cometeu até alguns erros que não é o do comum do Payet dele cometer. Então ele estava meio que inseguro no jogo, não estava com aquele ritmo de jogo normal. Também a marcação do Botafogo era bem feita, o Vasco tinha muita dificuldade para quebrar as linhas do Botafogo, o Vasco tinha muita dificuldade para chegar no campo de ataque em condição de ou fazer um cruzamento perigoso ou de conseguir o passe na última linha. O Vasco estava com muita dificuldade disso. Os volantes do Botafogo no primeiro tempo estavam marcando muito bem, e o Botafogo estava com a marcação muito bem encaixada contra o time do Vasco. Estava muito difícil do Vasco conseguir jogar, tanto que o Vasco termina o primeiro tempo com uma finalização. E que nem foi aquela finalização, né? Longe disso. Foi um chute do Hugo Moura pra cima, em uma jogada que o Vasco estava tentando transição rápida. Mas no primeiro tempo, como eu falei, um vazio de 10, os dois times com muita dificuldade. O Botafogo até tentava sobressair um pouco mais, foi mais perigoso do que o Vasco, mas nada assim de extraordinário, nossa, chegou a amassar o time do Vasco, não. O jogo vai pro segundo tempo, o Botafogo inicia os primeiros minutos do segundo tempo melhor do que o time do Vasco, depois o Vasco equilibra a partida quando o Payet começa a aparecer no jogo, quando o Payet começa a acertar as jogadas, o jogo do Vasco começa a fluir, e o Vasco começa a ser um pouco melhor do que o Botafogo. Também não era um Vasco criando super chances de gol, algo do tipo, não, mas era o Vasco ficando mais com a bola, chegando mais no campo de ataque, o Botafogo se retraindo um pouco mais. E aí o técnico do Vasco, Rafael Paiva, acaba fazendo ali a substituição que revoltou grande parte da torcida do Vasco. Eu acho que todo vascaíno ele ficou revoltado e chateado com essa substituição. Ele tira o Payet quando o Payet começa a jogar bem. O Payet não fez no primeiro tempo bom, mas o segundo tempo do Payet era muito bom. Ele tava conseguindo driblar, tava conseguindo progredir pro campo de ataque com a bola, tava conseguindo criar mais coisa pro time do Vasco. Ele tira o Payet. Eu sei, pode ter poupado, só queria jogar 45 minutos com o Payet, só que o Payet sai revoltado de campo porque ele sentiu que era o melhor momento dele no jogo, e ele tira o Payet de campo. A referência técnica do time do Vasco. Ele coloca o Zé Gabriel, coloca o Sforza, coloca o Eric Marcos, jogadores que, tecnicamente falando, estão bem abaixo do nível do francês. Ele coloca o Zé Gabriel e o Sforza na cabeça de área e adianta o JP para jogar entre linhas, jogar como meia, e o JP não consegue fazer bem essa função, porque é uma função difícil, complicada, e o Botafogo estava muito bem compacto. Então o JP ficou encaixotado na marcação, também já estava cansado, tinha corrido bastante no jogo como segundo volante, então ele não conseguiu suprir como o Payet com certeza conseguiria suprir nessa função de meia.
ser o elo de ligação do time do Vasco. O Botafogo consegue chegar ao gol com um ponto que é forte do Botafogo, a bola parada de escanteio. Cara, o Botafogo, quando tá principalmente com o Romero cobrando essas bolas, é muito forte. O Lucas Alter, o Bastos sobem muito bem na área e na maioria das vezes conseguem levar vantagens nos duelos aéreos sobre os zagueiros adversários. E muitas vezes o Botafogo consegue decidir jogos com bola parada, ofensiva. Bastos faz o gol, na minha opinião, uma falha do Léo Jardim. Eu acho que o Léo Jardim viu que a bola não estava vindo tão forte, estava vindo razoavelmente no meio do gol. Ele foi tentar encaixar a bola, e aí quando ele viu que não dava para encaixar a bola, também não deu para espalmar. Se ele vai só para espalmar a bola, eu acho que ele conseguiria tirar aquela bola. Minha opinião, falha do Léo Jardim em um momento do jogo que o Vasco estava melhorando também na partida. E aí o Vasco leva o gol, só que assim, um ponto-chave nesse jogo, o Vasco já tinha feito substituições erradas, o Vasco já não estava conseguindo mais ter tanto controle do jogo, só que o Botafogo acaba recuando demais e não contra-ataca o time do Vasco. O Arthur Jorge tinha colocado no time do Botafogo o Júnior Santos, que entra bem no jogo. O Júnior Santos é uma referência técnica pro time, entra caindo mais pelo lado esquerdo, é um cara que faz fumaça, é um cara complicado de você marcar o tempo todo, fazendo diagonal, facão o tempo todo. E após o gol, o Botafogo começa a querer segurar o resultado. O Botafogo tem um time no qual poderia ter ficado mais com a bola, mais ansiado um pouquinho mais do jogo, ter prendido mais a posse no campo de ataque, mas o Botafogo começa a querer segurar o resultado de 1-0. Entrega a bola para o time do Vasco, e por mais que o Vasco não tivesse um brilhantismo tecnicamente, é o Vasco jogando dentro de São Januário em casa. Então o Vasco vai buscar de todas as formas a imposição para buscar o gol de empate. E sai o gol de empate do Vasco com uma jogada muito manjada do Vasco. Cruzamento do Lucas Piton para o Verratti, buscando ali estar entre os zagueiros. O Verratti faz uma cabeçada boa no cantinho, muita gente falando que era defensável pro John, também acho que ele cai um pouco atrasado, se ele cai antes ele consegue fazer defesa, mas mérito total pro cruzamento do Piton, jogando como lateral, porque o Piton como lateral vem de trás para fazer o cruzamento, ele jogando como ponta, ele fica de costas na maioria das vezes pro defensor do Botafogo, é bem mais complicado de girar e conseguir fazer o cruzamento. Então essa é uma diferença também que teve no Vasco quando o Lucas Piton vai para lateral esquerda, e o Vasco empata o jogo na garra, na vontade, no coração, muito mais do que na organização daquele momento. O Vasco consegue um empate que é importante para o time do Vasco, mas é óbvio, o Vasco jogando dentro de casa tinha que conseguir o resultado de vitória. Os dois times precisavam da vitória. O Vasco para se distanciar da zona de rebaixamento e o Botafogo para dormir na liderança do campeonato. Jogadores do Botafogo não entraram bem de meio de campo. Patrick de Paula não consegue entrar bem no jogo, não consegue segurar a bola. O Cauê até achei que entrou melhor, mas o Patrick de Paula entrou bem abaixo, errou jogadas básicas do time do Botafogo, até matou algumas jogadas de possíveis contra-ataques do time. O Danilo Barbosa entrou ali para tentar fazer a marcação, também não teve culpa no gol, mas eu acho também que o Botafogo poderia ter tentado, quando estava com a vantagem, ficar mais com bolas, porque depois que o Botafogo leva o gol, o Botafogo vai todo pro campo de ataque para tentar fazer o gol. O Botafogo tenta se impor nos 5 minutos que o juiz deu de acréscimo para tentar fazer o gol e tentar sair ali vitorioso do jogo, mas também não consegue. O Vasco, quando estava marcando no seu campo, hoje fez uma marcação boa, não deu muitos espaços ao time do Botafogo, conseguiu compactar bem os setores. Onde o Botafogo foi mais perigoso no início do segundo tempo foi nas jogadas do Cuiabano, né, caindo aquele encaixe que eu já falo para vocês. O Cuiabano joga praticamente como um ala, um ponto esquerdo no time do Botafogo para fazer cruzamentos para a área pro Tiquinho Soares. Vamos ver aí como é que foi esse empate 1-1 Vasco e Botafogo, cara. Aquilo que eu falei, o Botafogo tentando jogar mais pelas pontas, mas o Vasco fazendo uma boa marcação pelas pontas do campo. O JP fez um jogo muito bom enquanto esteve de segundo homem de meio de campo. Gostei do jogo que ele fez, com muita personalidade, marcando, cobrindo espaços. Gostei do jogo que fez o JP. Aí foi o lance do Bastos e o lance da lesão do Guilherme Estrela. Tomara que não seja nada sério, ele acaba se machucando sozinho, né, no lance. Joelho, mas tomara que não seja nada sério, tomara que ele consiga retornar. E aí o Paê entra, cara, e é a referência técnica do time do Vasco. A torcida vai à loucura, a torcida fica feliz com a entrada do Paê, porque por mais que o Guilherme Estrela seja um jogador que pode ser pro futuro, o Paê é mais hoje no presente do Vasco. Chute do Cuiabano, mas vocês vão reparar que no primeiro tempo as finalizações não foram finalizações de perigo de nenhum dos dois lados. O Botafogo até teve um chute um pouco mais perigoso com o Eduardo, mas não foram finalizações perigosas. Olha essa bola aí do Hugo Moura, cara. Essa foi a finalização do Vasco no primeiro tempo. Muito pouco pro Vasco, jogando dentro de São Januário, jogando dentro de casa, finalizar apenas uma vez no primeiro tempo. E esse chute aqui do Hugo Moura, que dificilmente ele acertaria, né, cara?
Essa é mais por finalizar mesmo do que pra acertar, porque é difícil essa bola, cara. É difícil demais você pegar uma bola dessa e botar no gol. E aqui agora um lance, cara, que eu quero comentar com vocês. É um lance polêmico, um lance que o Hugo Moura, se fosse expulso nesse lance aqui, não seria nenhum absurdo. Sendo sincero, ele chuta a bola, eu não acho que ele tenha a intenção de, pô, vou quebrar a perna do Tietê, até porque é um companheiro de trabalho, o Hugo Moura não me parece um cara maldoso. Ele vai na dividida, pega na bola, os dois ali dividem a bola, pé de ferro, e depois o pé dele sobra de fato, na altura da canela do Tietê. Um lance onde ele não pegou em cheio, a gente pode dizer, pegou um pouco mais lateralizado, mas um lance passível de cartão vermelho, cara. Nessa daí o juiz... eu acho que nem o juiz, cara, nesse lance aqui realmente o VAR não chamou o juiz, porque o VAR, depois a gente vai ter o áudio do VAR, entenderam, sei lá, que talvez o Hugo Moura pegou primeiro na bola, que foi uma dividida, que ele não teve a intenção, a gente vai entender depois, mas é um lance que o Hugo Moura corre um risco absurdo de ser expulso e deixar o Vasco com um a menos no primeiro tempo. Um lance perigoso também pro Tietê, graças a Deus não aconteceu nada com ele, e o jogo seguiu 11 contra 11. Um jogo muito faltoso das duas partes, né, cara? Acho que terminou o jogo com 18 faltas do Botafogo, mais também de 12 faltas cometidas pelo time do Vasco. O jogo foi muito faltoso desde o primeiro tempo, cara. E aí foi realmente falta do Vitor Luiz. Ele reclamou, mas foi falta. Mas também achei assim, cara, não gostei do jogo do Vitor Luiz. Eu sei que muita gente gosta, elogiou o Vitor Luiz. Não gostei, cara. Eu acho que ele é muito fraco tecnicamente com a bola nos pés pra agregar em algo pro time do Vasco, cara. Esse lance aí do João Vitor, que era até uma boa bola pro Paê no segundo pau, mas... que era o Vasco tentando puxar contra-ataque. O Vasco até tinha a possibilidade de correr com a bola, mas estava pecando muito no último passe, estava faltando opções. Lance aí de falta do Hugo Moura em cima do Luiz Henrique para parar o lance. Parar um possível ataque perigoso do Botafogo. Essa jogada aí o Maicon corta providencial, porque se ele deixa o Tiquinho cabecear, fatalmente seria gol, cara. Muito dificilmente o Tiquinho perderia esse gol. O Maicon consegue chegar mais alto na bola e toca pra fora. Eu sei que sim, gelou o coração da torcida do Vasco, mas foi providencial o corte do Maicon nesse lance. E aí mais um lance agora de falta do Hugo Moura. Ele puxa o Luiz Henrique, porque senão o Luiz Henrique muito provavelmente criaria uma jogada de perigo pro Botafogo. Então é aquela falta que ele troca pelo cartão amarelo. É aí o chute mais perigoso do Botafogo no primeiro tempo. Chute do Eduardo, Léo Jardim espalma a bola. Cara, e um detalhe interessante desse lance aqui, porque se o Léo Jardim espalma essa bola pro lado, o Tiquinho tava esperto pra aproveitar o rebote. Ele espalma mais pro meio e aí mata o Tiquinho Soares. Aí no segundo tempo, né, cara? Erro de mexida do Vasco, do Rafael Paiva. Não existe ele tirar o Paê do time. Quando o time tá melhorando, esse lance aí do Cuiabano, ele coloca a mão na bola. Era lance pra cartão amarelo também, o juiz não deu. Hoje, digamos que a arbitragem do juiz foi meio... Foi confusa, cara. Ele paralisou muito o jogo. Não foi uma boa arbitragem do Ramon Bate-Abel. Esse lance do João Vitor, ele cabeceia livre, mas ele não consegue dar direção na bola, cara. Ele cabeceou totalmente livre, irmão. Se ele consegue dar direção na bola, seria um lance de muito perigo pro Vasco. Essa jogada aí, o Tietê adianta a bola. O Paulo Henrique até chega na dividida, mas eu não achei falta nesse lance. Até o Tietê depois nem reclama. E aí o Paulo Henrique, né? Porra, o Paulo Henrique é sacanagem, irmão. Não dá. Essa jogada aqui o Vasco trabalhou bem a bola, virou pra encontrar o Paulo Henrique livre na ultrapassagem e ele não consegue sequer dominar a bola, mano. Não dá, o Paulo Henrique não dá, cara. Não dá. Sem sacanagem, Paulo Henrique não tem condição de ser jogador do Vasco. Vou citar aqui uma lista pra vocês. Paulo Henrique, Eric Marcos. Cara, o Eric Marcos parece que tem um pé de concreto, irmão. Ele vai dominar a bola bate no pé dele e vai pra longe. É inacreditável o Eric Marcos ter entrado no jogo de hoje. Sei que as opções estavam escassas, mas, cara, não dá pra você tirar o Paê do time, não ter o Paê em campo e ter o Eric Marcos em campo. Defesaço do Léo Jardim. Defesaço. Cuiabano cortou muito bem. Bateu bem de direita, que nem a perna boa dele. Mas defesaço do Léo Jardim. Uma ótima bola do Júnior Santos pro Cuiabano. Esse lado esquerdo do Botafogo tava funcionando bem. Aqui é uma jogada do Vitor Luiz que ele puxa e falta para cartão amarelo do Júnior Santos. Matou a puxada de contra-ataque do Vasco.
E aqui, cara, essas substituições foram de gerar bastante desconforto. O país saiu puto de campo. E sai puto com razão, cara. Porque, mano, tu sai de campo, tu tá jogando bem. Se o país tivesse jogando mal, eu duvido que ele ia dar esse piti que ele deu. Mas ele tava jogando bem, irmão. Tava bem no jogo, sabe? Tipo, não tem explicação pra você tirar o Paê naquele momento do jogo. Não tinha explicação alguma. E o Rafael Paiva tirou, cara. Tirou. E aí o Botafogo vai crescendo no jogo. Chute do Júnior Santos até que vai fazer o gol. Ele tirou porque talvez ele achou que o JP teria mais intensidade na marcação no meio, não sei. Mas assim, cara, você tá jogando em casa, irmão. Você tá jogando em casa. Você tá se preocupando primeiro em marcar do que atacar, não dá. Uma bola boa ali do Paulo Henrique buscando o Verratti, mas ela ficou muito longa. Mas a ideia foi boa do Paulo Henrique. Paulo Henrique, pra mim, hoje, defensivamente, não fez um jogo pra comprometer, mas atacando, errou tudo, irmão. Errou tudo que tentou. Fez um jogo muito ruim ofensivamente, Paulo Henrique. Cruzamento dele pro Verratti. O Verratti não consegue pegar em cheio nessa bola. Teve que dar um passo pra trás pra cabecear e não teve a força, né? Aquela cabeçada que vem de encontro, que aí você consegue dar força no lance. Cara, o Eric Marcos tem pé de concreto. Sorte dele nesse lance foi que o Damian Soares puxou ele. Mas olha o domínio de bola do Eric Marcos. Que absurdo de ruim, né, cara? Que absurdo de ruim. Bola é pro Verratti na área. A bola passa reta. Mais uma vez o Vasco tentando jogar, mas muito erro técnico, né, cara? Muito erro técnico no time do Vasco. Não tava dando seguimento às jogadas. E aí é a falta que o Paê faz. O cara para ser o elo, ligar o meio com o ataque, com a referência, um passe diferenciado. E aí sai a jogada do gol do Botafogo, né? O Júnior Santos tentava fazer a jogada em cima do Maicon. O Paulo Henrique tira a bola, mas aí a bola vai para escanteio. E aí sai o gol do Botafogo nessa jogada de escanteio. O Sforza, cara, o Bastos aqui ganha a disputa dele, que não pode. O Sforza é muito mole marcando, cara. É muito mole. Aqui o Léo Jardim, cara, a bola em cima dele, né, cara? Ó, viu o movimento dele? Foi pra encaixar a bola, pra cair, sabe? Encaixar a bola. E quando ele viu, ó, já era. Ó, se ele vai na cabeça de fato, pô, vou só espalmar a bola, ele consegue tirar. A cabeçada foi mais ou menos no meio do gol. Foi na força boa, mas era uma bola defensável pra um goleiro do nível do Léo Jardim, cara, ó. Ele vai pra. Não sei o que ele tentou fazer, cara. Foi estranho na bola do Léo Jardim nesse lance, cara, ó. Ele vai tentar segurar, depois ele vê que a bola quica, eu acho, ó. Cara. O gol do Botafogo, Bastos tá subindo muito bem na fase aérea ofensiva, cara. É um perigo pra qualquer defesa. E aí o Vasco começa a tentar se impor de qualquer forma. O Botafogo, até como eu falei pra vocês, recua. Dá campo pro time do Vasco. Ainda tiver jogado do Luiz Henrique, depois saiu, né? Nas substituições do Botafogo, o Luiz Henrique era um cara pra ter sido mantido em campo, na minha opinião. Se o Botafogo quisesse ganhar um jogo, porque é um cara que faz isso, ó. Puxa a jogada, traz desconforto pra defesa adversária. O Romero bate mal, falta, depois bate e o Léo Jardim faz a defesa. E o gol do Vasco, bola do Piton. Jogadinha muito tradicional do Vasco, Piton pro Verratti, todo mundo conhece essa, desde que o Piton tá no Vasco, desde que o Verratti tá no Vasco, já saíram vários gols assim do Vasco, e aí o Pirata consegue colocar o Vasco de novo no jogo, traz um pouco mais de felicidade pro torcedor, é um ponto que pode ser importante lá na frente, é claro que o Vasco sempre quer vencer os jogos, mas é um ponto que pode ser importante lá na frente. E agora deixa completamente o Vasco sem opção, cara. Tem que ganhar no meio de semana do Fortaleza. É ganhar ou ganhar, jogando dentro de casa, dentro de São Januário, é vencer ou vencer esse jogo. Não tem outra escolha, irmão. E pro Botafogo, o grande vacilo desse jogo, pro Botafogo não sair vencedor, foi assim, o Botafogo não fez um bom jogo como um todo. Mas o Botafogo esteve na frente do placar. Eu acho que o Arthur Jorge não mexeu bem no time. As entradas que ele colocou não fizeram efeito, não conseguiu mexer bem, e o Botafogo recuou demais, entregou demais a bola pro Vasco e foi punido com um gol no final do Vasco. No final das contas, resultado
1 a 1, cara, um resultado justo pelo que aconteceu na partida. No time do Vasco não teve nenhum destaque técnico individual. No Botafogo também hoje também não teve nenhum destaque técnico individual. Até que alguns jogadores ficaram bem abaixo do esperado, né? No caso do Botafogo, o Marlon Freitas não fez um jogo do tamanho que a gente sabe que ele pode fazer, né? Articulando o time do Botafogo, faltou articulação, faltou criação. E no time do Vasco é muita limitação, até por conta do Vasco estar com alguns desfalques importantes. No final das contas, podemos dizer que o resultado fica justo, mas eu esperava muito mais de Vasco e Botafogo. Nem temos tanto assim para comentar do jogo, porque foi um jogo muito pobre realmente assim, em criação de oportunidades de gol, em relação à emoção pro torcedor. Mas comente embaixo a opinião de vocês. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!